Está começando mais um Instruído na Verdade. Pais amados, estamos começando mais um Instruído na Verdade, na nossa série de Salmos e Provérbios. E hoje nós vamos falar do Salmo 73, o Salmo de Asaf, um grande salmista que escreveu pelo menos 11 salmos, foram ele que escreveu para nos ensinar, nos instruir. E este salmo, eu gosto dele porque ele fala de um momento complicado na vida do salmista, um momento a qual ele entrou no que nós podemos chamar nos dias de hoje de fazendo um grau comparativo com outras pessoas, e isso foi de grande ensinamento para a vida dele, para a nossa vida, e foi deixado para a nossa vida, uma vez que nós estamos num contexto de mundo onde, por causa do crescimento da internet, não só, mas também contribuiu bastante, temos muitos casos de grau comparativo, pessoas se comparando com outras, pelaquilo que as outras pessoas postam, que estão vivendo e tal, Então, nós temos que tomar cuidado com isso, e aqui o salmista, ele entendeu um segredo e compartilhou conosco através desse salmo, o qual nós vamos estar estudando ele para a nossa edificação, nesse instruído na verdade. Aqui nós vamos iniciar lendo o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Observe, ponto. Esse capítulo 1, ele conclui aqui. Verdadeiramente, esse versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Aqui ele já está fazendo uma definição. É bom entendermos isso, senão pode nos confundir no decorrer do Salmo. Aí no versículo 2 ele começa a narrar algo que estava atormentando ele. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele está dando um relato. Porque faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade do ímpio. Ou seja, ele começa a dizer que ele quase tropeçou os seus pés, ele quase se escorregou, quase se desviaram os seus passos do caminho do Senhor, porque ele tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Isso estava fazendo mal a ele, a ponto de quase fazer ele se desviar do caminho reto, o qual ele andava segundo a vontade de Deus. Aqui nós estamos falando de um salmista que ele tem história. Segundo historiadores, esse salmo foi escrito já ele já com uma idade avançada, ele tinha uma história para contar, ele tinha um legado que ele tinha deixado, ele tinha uma vida com Deus de testemunho, ele tinha bagagem para ter uma fé firmada em Deus. Porém, por causa de um descuido que muitas das vezes nós permitimos, ele diz que ele quase se desviou, e nós estamos falando de um salmista considerado na Bíblia. Um salmista que verdadeiramente levava o povo à adoração através do seu dom, através do seu talento. Uma pessoa que Deus tinha separado para um propósito. E por ele, se começar a se comparar com o ímpio, ver a prosperidade do ímpio, ele quase desviou seus passos. Observe, ele diz que quase os pés deles se desviaram. E ele vai dar uma narrativa aqui do 4 e diante. Nós não vamos ler todo o salmo, porque é um pouco estendido, vamos pegar os pontos de aplicação para nós. Mas aqui ele começa a dizer, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos. Aqui ele está descrevendo, do 4 até o 11, ele está descrevendo como ele via o ímpio. Ele achava que o ímpio, mesmo vivendo uma vida não reta aos olhos de Deus, mas não sofria danos, não sofria consequências na sua visão humana. Porém, o versículo 12 começa a nos relatar a chave disso tudo. Nós já vamos entrar na aplicação mais, mas vamos aqui decorrer o texto. Porque, olha o que diz o 12, versículo 12. Salmo 73, versículo 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Ele ainda está falando ainda como ele via o povo, que não servia a Deus. Aí, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Tu vê que esse versículo 13 já tem um contraste
com o versículo 1, porque lembramos que ele iniciou aqui o versículo 1 dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, aqui no 13 ele fala, na verdade, que em vão tenho purificado. Ou seja, não há uma concordância aqui, mas nós já vamos entender isso. Como eu disse, o versículo 1 ele já é uma conclusão. É já para tu não se espantar. Eu vou começar a contar um relato aqui, é como ele estivesse fazendo isso, o salmista. Vou te contar um relato aqui, mas de antemão eu quero te adiantar. Verdadeiramente, Deus é bom. Entende? Versículo 1 está dizendo isso. Aqui é a linha de pensamento dele. Aí no 14 ele diz, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã, né, com esse pensamento negativo, com essa, né, esse pensamento que estava atacando a sua mente e danificando a tua fé. Já estava a ponto de danificar a tua fé e a tua caminhada com Deus, a caminhada do salmista. Aí vem no 15, que está a chave aqui, que faz a gente entender. Ele vai dizer, ó, se eu dissesse, ou seja, ele não falou nada disso, ele só pensou. Ele fala, se eu dissesse, falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, estava tudo uma guerra na mente dele ainda. Ele não tinha falado, ele não tinha murmurado contra Deus no falar. Aí no 16, quando pensava em entender isto, né, foi para mim muito doloroso. Aí no 17, até que entrei no santuário de Deus. Olha o segredo, a chave mestra aqui deste salmo. Ele entrou na presença de Deus. Ele foi orar. Ele foi buscar resposta em Deus. Então entendi o fim deles e teve a resposta. Ou seja, em vez dele murmurar, em vez dele reclamar, em vez dele desistir, se desviar, né, sair da presença de Deus, achar que Deus está injusto, não, ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Ele foi se relacionar com a presença. Foi ter resposta na presença. E é isso que nós temos que fazer. Porque muitas das vezes as circunstâncias, a adversidade, nós não vamos entender. E temos que buscar resposta na presença. E o texto vai dizer que ele entendeu o fim deles. Né? Ele diz aqui, ó, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de temores. Ou seja, ele começou a entender que mesmo que aparentemente eles não estavam sofrendo consequência, a justiça de Deus chegaria até eles. Ele começou a compreender, né, que o que ele tinha era muito maior. Né? Ele vai dizer aqui, ó, todavia estou em contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. Ele começa a entender todo o cuidado que Deus tinha, mesmo que ele estava vivendo, de repente, momentos, né, terreno ali de algum sofrimento material, coisa e tal, mas ele começou a entender que Deus cuidava dele mesmo assim. Mesmo naquele momento de aflição, Deus estava com ele. E o melhor, agora ele entendeu a garantia que Deus ainda ia receber ele na glória, que é a vida eterna. Porque não dá para comparar este curto período que nós temos aqui, né, de vida, com uma vida eterna. Então, independente do que Deus permitir nós passarmos aqui, o que ele tem para aquele que permanecer fiel é muito maior e muito melhor. E ele entendeu isso. Né? Ele diz aqui, né, que assim o meu coração... Não, aqui no 23. Todavia estou contínuo contigo, né, pois me receberás na glória. Aí, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele começou, um desejo, nada disso. Foi só um momento de confusão na minha mente, de ataque do inimigo, mas eu busquei a presença, se relacionei com a presença e eu entendi que o que eu quero mais aqui na terra é a tua presença. E não tem ninguém maior que você, que Deus nos céus e nem na terra. Né? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Isso é maravilhoso. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele começa a entender que mesmo que tivesse sofrimento, tivesse perda, tivesse algumas coisas não caminhando bem, Deus era a fortaleza dele. Deus é a fortaleza dele. Deus é o que sustenta ele. Deus é a porção dele. Né? Ele, como levita, ele tinha essa promessa. Deus fala, vocês não receberão herança, porém, eu sou a sua porção, a única que você precisa. Então, aí ele vem aqui e diz que ele termina aqui com uma frase que eu gosto muito. Ele diz, ó, no 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar toda
as tuas obras. Ou seja, por isso, depois dessa atitude dele se relacionar com Deus, ter essa resposta de Deus, que tudo estava no controle de Deus, os ímpios, os que não servem a Deus, que fazem coisas erradas, no momento certo a justiça de Deus vão alcançar. Nós não temos que entrar no grau comparativo, nós temos que se alegrar com aquilo que Deus tem nos permitido, aquilo que Deus tem feito para nós, a presença de Deus na nossa vida, que é o bem mais precioso e mais valioso. E por isso ele iniciou já com essa conclusão. Eu quero que você repita, se possível for comigo, o versículo 1 do Salmo 73, que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente, Deus é bom. Independente do que as circunstâncias estão te dizendo, independente da confusão da tua mente, você não pode perder essa certeza que verdadeiramente Deus é bom. Que Ele é a única coisa que você precisa. Porque se você tem Deus, Ele supre as suas necessidades. Ele vai te guiar no caminho de vitória. Ele vai estar a todo momento contigo, momentos alegres, momentos tristes, Ele estará contigo. E isso é o maior benefício que nós podemos ter e querer e desejar em nossa vida. Então atualize essa palavra no teu coração. Esse foi mais uma aula, né, da série Salmos e Provérbios, aqui do nosso Instruído na Verdade, que tem, né, como objetivo te instruir na palavra de Deus. Então, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.